Olá, muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV, a você que acompanha a nossa programação. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Estamos iniciando mais um Viver Bem, falando de saúde, qualidade de vida, de bem-estar. E como saber exatamente quantas semanas de gravidez você está e quantos meses isso significa? Começará a contagem da última menstruação ou só um ultrassom pode dizer a idade certa do bebê. Como é que a gente consegue saber a idade certa do bebê? Todas essas dúvidas serão esclarecidas hoje no Viver Bem, com a presença do ginecologista e obstetra, Dr. Zulivan Yaluzan, que é muito bem-vindo aqui pela primeira vez no nosso programa. Doutor, seja muito bem-vindo aqui conosco. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. Doutor, realmente, né, as mães normalmente elas acabam aprendendo, mas quem convive, nós enquanto sociedade, a gente não entende muito bem essa questão de contar a gravidez por semanas. Por que os médicos eles preferem contar a gravidez por semanas? Na realidade não é uma preferência. Nós aprendemos assim na formação médica, tanto na clínica, quanto quando se faz a especialidade de obstetrícia, que a gestação ela deve ser contada a partir de semanas. Por quê? Contar ela por semanas é um parâmetro muito mais fidedigno para algumas condutas que precisam ser tomadas ao longo da gestação. Tanto na solicitação dos exames de pré-natal, de algumas medicações que precisam ser realizadas em caso de alguma intercorrência da gestação. Então, é mais fidedigno contar essa gestação através de semanas e não por meses. A gente preparou ali um calendário para que o nosso telespectador entenda mais essa questão da contagem das semanas, né? A contagem da gravidez. Então, aí a divisão seria desta forma, de 1 a 4 semanas, 1 mês. 5 a 8, 2 meses. E aí a gente tem o primeiro trimestre ali de 9 a 12 semanas, 3 meses. Este é o padrão de contagem de uma gravidez. Sim. Outra forma também para aquela gestante que ouve, você está com tantas semanas e ela quiser fazer um cálculo rápido, ela pode tratar de dividir o número de semanas por 4,5, que ela vai também ter aproximadamente o mês que ela se encontra de gestação. Mas essa contagem das semanas, ela vai começar a contar a primeira semana na data da última menstruação, na data da próxima ovulação? Como é que a mulher vai saber, de repente, opa, eu tenho que contar a partir de tal data? Hoje, quando nós vamos fazer a primeira consulta de pré-natal de uma gestante, nós tratamos de calcular a idade gestacional dela através da data da última menstruação, que até a literatura é bem clara em relação a isso, tanto o Ministério da Saúde quanto a OMS, ela usa como parâmetro a data da última menstruação. Quando essa data é desconhecida, aí a gente passa a usar outros parâmetros de idade gestacional. Quais seriam esses outros parâmetros? Ultrassonografia, por exemplo. Né? Clinicamente, hoje isso entra um pouco em desuso, né? Mas em lugares muito precários também, nós podemos estar fazendo essa avaliação de acordo ao tamanho do fundo uterino, já um exame clínico mesmo que o médico vai fazer para tratar de calcular, chegar ao mais próximo à idade gestacional. Mas num ambiente onde nós contamos com recursos, é lógico que a gente vai preferir usar um ultrassom de primeiro trimestre. Na primeira semana de gestação, a mulher não está grávida de fato, doutor? Porque nós contamos a partir da data da última menstruação, certo? E sabe-se que a ovulação ela ocorre aproximadamente 14 dias dessa data. Então, teoricamente, quando nós contamos sobre a data da última menstruação, esses primeiros 14 dias a mulher ainda não está gestante, ela vai engravidar mais ou menos ali pelo 14º dia. Por que faz isso? Porque muitas pacientes não se recordam a data que teve relação e também existem mulheres que têm uma ovulação mais tardia, vamos dizer assim. Então fica muito melhor contar a partir da data da última menstruação. Mulheres que têm o ciclo menstrual irregular, isso interfere em alguma forma na contagem, não? Interfere, porque ela não vai saber com exatidão qual é essa data. Então, nós vamos acabar preferindo levar em consideração uma ultrassonografia
de preferência realizada no primeiro trimestre da gravidez. Mas pode ser preocupante o fato da mulher, do cálculo da mãe, ele ser diferente da ultrassom? Pode, e isso precisa ser bem investigado e definido, porque ter uma idade gestacional diferente, por exemplo, do tamanho daquele bebê, isso é, ele estando maior ou menor do que o esperado para aquela idade gestacional, pode sinalizar para a gente alguns problemas no desenvolvimento fetal, como, por exemplo, macrosomia, que é quando o bebê começa a crescer demais, ou então uma restrição de crescimento, que são bebês em percentis menores do que o esperado para aquela idade gestacional. Então, resumidamente, quando a mãe não lembra o dia da última menstruação, aí vocês utilizam de recursos, de exames, para tentar identificar essa idade gestacional do feto. Exatamente. A ultrassonografia. Hoje eu acredito que a maioria dos obstetras acaba realmente utilizando a ultrassom realizada no primeiro trimestre para definir a idade gestacional. Porque mesmo com muitos recursos que nós temos hoje, não é pouco comum as mulheres chegarem com o aplicativo, anotada a data da última menstruação, mas ainda temos muitas que não sabem, desconhecem de fato essa data. Então, para nós podermos confiar melhor, às vezes a gente acaba levando em consideração a idade calculada pelo ultrassom e não pela data de última menstruação. Este ultrassom, ele também dá a data prevista do parto, doutor? Sim, a data provável do parto é provável, né? Isso é até um tema interessante, porque gera um pouquinho de confusão em algumas mães. Que é 40 semanas, nós calculamos ele tanto com o ultrassom quanto com a data da última menstruação. É feito esse cálculo a partir de 40 semanas, que é quando a maior parte das mulheres entram em trabalho de parto. Mas essa é uma data provável, não quer dizer que ela vai entrar em trabalho de parto ali e que tenha que ser naquela data. Certo, estamos falando da contagem das semanas, da contagem da gestação. Você sabe como é que funciona? Entenda mais depois do intervalo, que é bem breve. Continue conosco, não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa hoje, falando sobre a contagem do tempo de gestação, recebendo o Dr. Zulivan Yaluzan, que é ginecologista e obstetra, para nos explicar como é que funciona este acompanhamento das mamães. Doutor, existe um calendário ideal para a necessidade das ultrassonografias da gestação? Vou até pedir para que a produção coloque o nosso calendário de semanas e assim você consegue explicar melhor se existe prazos, períodos onde a ultrassom ela é essencial na gestação. Bem, na realidade não existe um calendário para ultrassonografia, inclusive se nós formos levar em consideração o Ministério da Saúde, ele nem coloca o ultrassom como um exame obrigatório no pré-natal, quando esse é um pré-natal de risco habitual, ou para entender melhor, com um baixo risco. Certo? Porém, quando já a OMS ela fala que seria interessante realizar uma ultrassonografia no primeiro, uma no segundo e outra no terceiro trimestre para esse acompanhamento gestacional. Mas assim, hoje, o que a maioria dos obstetras faz? É solicitar uma ultrassom no primeiro trimestre, certo? Isso para a gente poder datar bem a idade gestacional, principalmente quando existem dúvidas dela com a data da última menstruação. Certo. Também fazemos a ultrassom morfológica do primeiro trimestre, que essa é realizado ali em torno da 11ª, 14ª semana. E é importantíssima para a gente estar ali detectando algum tipo de malformação, certo? Depois, não é necessária, não é obrigatória, porém a maioria das mulheres querem realizá-la, que é uma ultrassom para poder saber o sexo do bebê. E nós sempre acabamos solicitando ali entre a 14ª até a 20ª semana, que é um período bom já para conseguir definir isso.
E entre 20 e 24 semanas, nós temos a segunda morfológica, que é a morfológica do segundo trimestre, também com o objetivo de rastreamento de malformações fetais. Isso que eu ia perguntar, a morfológica, ela é extremamente essencial para essa contagem ou não? A convencional também atende bem? Não, a morfológica ela não visa a idade gestacional, até porque o período dela já está ali no limite máximo para uma ultrassom confiável para datar a idade gestacional. Nós sempre desejamos que a ultrassom para calcular a idade gestacional seja realizada até a 12ª semana, que é o final do primeiro trimestre, certo? Depois disso já é também, a margem de erro é maior. Então, sempre que possível, para datar a ultrassom no primeiro trimestre. A morfológica já é mais para um rastreamento de possíveis problemas. De problemas com o bebê, malformações fetais. É possível contar a gestação através da lua, doutor? Claro que não. É um mito, isso já vem da antiguidade, mas não existe evidência científica nenhuma que possa ser contado a gestação a partir da lua. Se a gente for considerar a tabelinha de semanas, vou pedir para a produção colocar mais uma vez na tela, a partir de qual semana o bebê ele não é mais considerado prematuro? Nós não consideramos mais prematuridade quando o bebê completa 37 semanas. A partir daí, ele já é um bebê que nós chamamos de termo, né? Ele já está no 9º mês, então, contando em meses. Exatamente. Mas são bebês que ainda não é a idade gestacional ideal para o nascimento. A gente tem que deixar isso bem claro, que embora essa paciente ela possa entrar em trabalho de parto, ok, ele vai nascer, ele não é prematuro, mas isso tem que acontecer naturalmente. Quando a gente já fala de um parto eletivo, o que é comum hoje, as mulheres não quererem esperar entrar em trabalho de parto, por não desejar o parto normal e aí querer programar uma cesariana, isso é realizado após 39 semanas, que é quando a gente tem mais certeza de uma maturidade fetal e que esse bebê tem mais condições de nascer e não fazer nenhum desconforto respiratório. Certo. Então, para a gente entender um pouquinho mais este tema, a gente vai assistir agora uma animação muito interessante que mostra o crescimento do bebê dentro do útero do primeiro até o último mês de gestação. Bem legal, né? A gente consegue ali entender um pouquinho do crescimento dele e é por isso que até por isso que a contagem das semanas ela é essencial para saber se esse desenvolvimento ele está acontecendo dentro do esperado, né, doutor? Exatamente. Fazer um pré-natal direitinho, isso dá muita segurança no desenvolvimento dessa gestação. É o que nós hoje mais recomendamos e falamos, que o pré-natal ele é essencial. No mínimo, a gente preconiza 8 consultas, certo? De preferência que seja realizada com um médico obstetra. E na falta dele, na atenção básica de saúde, hoje nós temos os enfermeiros obstetras que também fazem esse acompanhamento muito bem, mas precisa ser realizado. Então, ao longo da gestação, são no mínimo 8 consultas? É o que é o ideal. Padronizadas, né? Dependendo do tipo de gravidez, se for uma gravidez de risco ou não. Isso. Aí a gente vai individualizando cada situação. Mas na rede básica de saúde, o mais comum é que a gestante de risco habitual, ela vai fazer algumas consultas com o enfermeiro da unidade e algumas consultas com o médico. Numa realidade da nossa saúde pública brasileira, doutora, as mulheres, elas estão conseguindo este acompanhamento de forma adequada, essa contagem das semanas, este monitoramento do desenvolvimento do bebê? Olha, infelizmente não. Não é
comum isso, principalmente em regiões de interior, é mais difícil o acesso, principalmente quando a gente fala do sistema público. Então, nós vemos em serviços de alto risco, aqui em Porto Velho mesmo, por exemplo, no hospital de base, superlotação, e muitas vezes a maior causa dessas pacientes estarem indo buscar essa assistência é falta de um pré-natal adequado. Muito bem, estamos falando sobre a contagem das semanas na gestação. Você de casa, siga com a gente. Daqui a pouquinho a gente está de volta com um bloco muito especial. Então fique conosco, daqui a pouco tem mais Viver Bem. Como contar o tempo de gestação? Este é o tema de hoje do nosso Viver Bem, recebendo o Dr. Zulivan Yaluzan, que é ginecologista e obstetra, nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre a contagem das semanas, por que a contagem é realizada desta forma, quais são os exames necessários a cada período da gestação. Então, você de casa, siga com a gente para a gente entender um pouquinho mais sobre este tema, né? E, doutor, já aproveitando que a gente está falando sobre a evolução, o desenvolvimento do bebê, a contagem das semanas, com quantas semanas o pulmão do bebê está formado? Essa é uma pergunta interessante, porque quando você me pergunta com quantas semanas ele está formado, existem duas situações. A formação embriológica do pulmão acontece logo ali nas primeiras semanas, né? A partir de 3 semanas a gente vai começando a ver formação de coração, pulmão, e até o final do primeiro trimestre, esse bebê, teoricamente, já está todo formado. Porém, a parte pulmonar, o aparelho respiratório, ele vai passar por toda uma fase de amadurecimento até que esteja realmente apto a funcionar. E ele é lento e talvez seja um dos últimos a realmente estar pronto, vamos dizer assim, né? Então, nós não temos exatamente uma data para dizer que esse bebê encontra-se com o pulmão pronto, maduro, porém nós temos algumas datas que nós levamos em consideração. Até 34 semanas, por exemplo, se uma mulher entra em trabalho de parto prematuro, nós realizamos medicação para tratar de fazer o amadurecimento pulmonar, fazendo assim com que se esse bebê nasça antes do tempo, existam menos possibilidades dele fazer desconforto respiratório, certo? A partir daí, nós já não usamos mais medicação. Depois de 34 semanas, se o bebê entrar em trabalho de parto, se a mãe entrar em trabalho de parto, o bebê for nascer, ele vai nascer, né? Mas ali até 37, 38 semanas, nós ainda temos chances de um bebê nascer, mesmo que de parto normal ou cesariana, já seja por um trabalho de parto prematuro ou alguma intercorrência na gestação que nos indique interromper antes do que seria o ideal, que seria 39, ou aguardar aquele trabalho de parto iniciar espontaneamente, nós ainda podemos ter algum desconforto. O ideal sempre é esperar esse bebê chegar à 39ª semana de gestação. E a partir de qual semana, então, é possível saber o sexo do bebê, o tão esperado sexo do bebê? Nós temos duas formas para detectar o sexo do bebê. Uma delas é bem confiável, que é feito a sexagem, que é um exame realizado na mãe e pode ser realizado a partir da 8ª semana. Depois, a ultrassonografia, que também é um exame bastante confiável, porém passível de erro, vamos dizer assim. Embora seja baixo, existe. É um exame operador dependente e que pode, sim, contar com uma margem de erro. E nós podemos estar identificando o sexo do bebê através da ultrassonografia ali a partir da 13ª, 14ª semana de idade gestacional, que é quando o ultrassonografista, o médico, vai avaliar e consegue ver o tubérculo genital, que é o que vai dar origem à genitália, né? Bom, doutor, a gente quer agradecer a sua participação aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho nesta contagem das semanas, que para quem não está ali nesta fase de gestação, acaba confundindo um pouquinho, as mães de primeira viagem também se perdem, mas realmente foi muito esclarecedor o tema. Obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Hoje, quem quiser acompanhar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, pode te localizar onde? Pelo Instagram,
@Zulivam, meu nome mesmo, Zulivam, como se escreve. E lá a gente está postando constantemente conteúdo informativo, tanto na área ginecológica quanto obstétrica. Obrigada mais uma vez. Agradecer também a Celibras, né, que sempre está aqui com a gente, nos ajudando a levar todos os temas de utilidade pública a todos os públicos. Bom, e agradecer a você de casa, porque olha só, estamos comemorando 5 anos de Viver Bem, celebrando um pouquinho mais a disseminação das informações, falando de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar. E é graças a você que nós permanecemos aqui no ar ao longo desses últimos 5 anos, falando sempre de qualidade de vida, tentando promover um pouquinho mais de saúde a toda a nossa população do estado de Rondônia. Então é com muita satisfação que eu agradeço a você que acompanha a nossa programação sempre aqui na SIC TV, a todos os profissionais que nos ajudaram ao longo dos últimos anos a construir temas variados e a nossa equipe que está sempre colaborando aqui para a gente colocar o conteúdo no ar, para trazer a informação. E olha, com este bolo belíssimo, a gente vai celebrando os 5 anos do nosso Viver Bem e convidando todo mundo, vem cá, cadê todo mundo que faz parte da equipe do nosso programa que passa aí semanalmente na tela da SIC TV falando de qualidade de vida. Vamos lá para os parabéns! Sobe o som, Samuel, por favor, para animar o nosso público pelos 5 anos de Viver Bem. Aê! Obrigada, gente. Obrigada pela companhia. Obrigada por estar aqui conosco todos os sábados. Obrigada! Pelo nosso bolo, olha só, belíssimo. E os nossos balões do Lucas Balões arrasando aqui na nossa chuva de balões do Viver Bem também, tudo nas cores do nosso programa, olha aí.